Só. Beleza. Gente, a Maria Fernanda e a Júlia Poloto. Vocês estão me ouvindo aí do outro lado? Sim, Dani. Galerinha, na aula passada, a gente viu o ritmo, lembra disso? Viu metrificação, tá? Do gênero lírico. A gente está vendo teorias gerais a respeito de gêneros literários. Nesta aula, a gente vai ver gênero narrativo, tá? Então, vou falar desde o começo, de onde que surge, qual é a ideia, e aí vem um dado importante. Eu já vou puxando um pouquinho para Romanceiro da Inconfidência, que é um livro interessante para vocês lerem, tanto em relação à prova da FUVEST propriamente dita, quanto em relação à ideia de liberdade, que é o tema que o livro trabalha, que é um dado interessante para a gente pensar nesse momento. Tá? Moçada, eu estou desconfiada que eu sou cleptomaníaca. Surge umas canetas aqui que eu não sei de onde que vem, né? Mas eu acho que eu peguei de alguém e ficou. Os objetos não identificados aqui no meu. Eu não posso ver uma caneta dessa que eu levo embora, então. Vamos lá. Primeiro. Então, a gente vai trabalhar, moçada, com as características do gênero narrativo, explicar o que é, dar os dados e depois as formas, tá? Esse é o tema da aula de hoje. O primeiro cuidado que vocês têm que ter é não confundir gênero narrativo com verso ou prosa. Prosa e verso, elas são medidas gráficas. Você pode ter poesia em verso e pode ter poesia em prosa. Melhor exemplo é Iracema, do José de Alencar, prosa poética. E você pode ter narrativa em verso. Melhor exemplo de narrativa em verso, gente, Os Lusíadas, de Camões. Mensagem, de Fernando Pessoa, então é um gênero misto, tá? Que esse ano entrou para a lista da FUVEST. Então a gente não pode misturar. Sou uma ladra incompetente, minhas canetas não pegam. Peraí, deixa eu ver se eu acho um. Funciona. Aham, olha, gente, sempre surge. Estou até com vergonha, tá? Bom, a gente define como gênero narrativo, tá? A estrutura literária, que ela é moldada por 5 elementos: narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. Então, a gente vai ver as classificações desses 5 elementos, tá? Agora a gente vai ver cada um deles e as classificações possíveis para eles, tá? O primeiro grande elemento narrativo, galera, que é exatamente onde a narrativa vai se distinguir de maneira radical do chamado gênero lírico, tá? É o tempo. A gente define como tempo narrativo, tá? O elemento que organiza a narrativa. Quem está explorando muito essa definição é a VUNESP. Tem milhares de exercícios trazendo o tempo dessa maneira, sequência narrativa, tá? Tempo é o elemento que organiza a narrativa.
Galera, quais as duas classificações possíveis desse elemento tempo, tá? Tem uma que a gente chama de tempo cronológico. É esse tempo da convenção. Ele se passa por minutos, horas, dias, é um tédio, tá? O outro mais explorado é o chamado tempo psicológico, que é o que a gente vai ver em Angústia, do Graciliano Ramos. Então, vamos lá. Cronológico tempo da convenção é traduzido por minutos, dias, horas, meses. Galerinha, pensem, por exemplo, tá, em Memórias de um Sargento. Deixa eu ver se não é o meu aqui que apitou. Não. O mico não é meu. Pensem, por exemplo, moçadinha, em Memórias de um Sargento de Milícias. Lembra dessa obra? Leonardinho nasce, na verdade, começa a paquera dos pais, né? Leonardo Pataque e a Maria da Hortaliça vão se paquerar como eles são grossos, um dá uma pisadela no pé do outro, o outro dá um beliscão na palma da mão direita. Nessa paquera, a Maria da Hortaliça engravida no navio, né? A hora que esse navio para, ela já desce grávida. Aí aparece o batizado dele, é uma festa de arromba, bem baixaria. À medida que ele cresce, ele se torna um menino diabo. Tem uma cena hilária de Memórias de um Sargento de Milícias, que ele vai sacanear uma comadre que ele não gostava na missa. Ele vai na frente dela na missa, ele era coroinha, jogando a fumaça de incenso, e atrás vai o melhor amigo dele jogando borra quente na nuca da mulher. Tá? E a mulher desmaia, óbvio. Esse moleque é um demônio, a hora que cresce fica pior, ele vai ficando mais malandro. Tá? E aí a gente chega até a data de casamento dele. Beleza? Tempo cronológico funciona na linha reta. Tá? O tempo que vai interessar para vocês, em todas as listas, que eu até vou colocar aqui, é o tempo chamado psicológico, que é o segundo. Os eventos são percebidos, tá, pelo aspecto emocional do personagem. Se for um personagem que é também narrador, tá? Aqui, a gente vai entrar em duas estratégias que os vestibulares exploram demais: monólogo interior e fluxo de consciência, tá? Gente, vocês que estão em casa, Ana Clara, a Ju e a Mafê, vocês querem que mande foto ou dá para ver a lousa? Tá dando para ver, Dani. Então tá bom. Pelo menos para mim. Beleza. Eu vou falar um pouquinho sobre Angústia, do Graciliano Ramos, que eu acredito até que vocês já tenham lido, tá? Angústia é o seguinte, é um garoto, um rapaz chamado Luiz da Silva, extremamente massacrado pelo meio. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da violência que ele sofre. O pai vai ensiná-lo a nadar, ele morre de medo de nadar. E o pai, para piorar a situação, vai levá-lo num rio chamado Rio das Cobras. E o nome não era simbólico, gente, chamava Rio das Cobras porque tinha cobra mesmo, tá? Então, se você já tem medo de nadar, teu pai ainda te leva num lugar desse, imagine o pavor. Então, ele vai se tornar um rapaz oprimido e frágil. Aí eu vou dar um salto na história, ele vai assassinar um homem chamado Julião Tavares como forma de libertação. Julião Tavares funcionava como tudo aquilo que o oprimiu a vida inteira. Esses surtos que a gente tem psicóticos de vez em quando, acho que eu nunca contei para vocês a história do rodo, né? Só ver se tem alguém aqui para não passar vergonha. Deixa eu fechar a porta.
Estou na minha casa na quarentena e eu tenho 3 cachorros e um marido e eu não sei qual dos 3 é pior. E aí eu dispensei a faxineira para não pegar Covid dela e não passar Covid para ela. Aquela coisa básica da gente estar lá limpando a casa. Tem um dia que eu acabei de limpar a minha sala é grande, gente. Né? Tava com rodo de água com veja, né? E é uma coisa que eu odeio fazer. Primeiro passou um cachorro, deu uma rabada, caiu o balde. Aí eu fui lá, enxuguei rapidinho, coloquei no lugar. Passou o segundo. Passou o terceiro, o quarto foi meu marido. Né? No que ele passou e chutou o balde, só via rodo voando para tudo quanto é lado. Né? Os rodos da minha casa hoje são todos de plástico, eles não são mais de madeira. Tá? Esses surtos que a gente tem, que a gente chama de surto psicótico, foi mais ou menos o que o Luiz da Silva teve ao matar o Julião Tavares, estrangulado com uma corda. Quando a gente faz isso, é um grito de libertação. Né? O dia que eu saí, eu parecia uma louca com esse rodo na mão, batendo em tudo quanto era coisa. Desgraça! Que eu não aguento mais. Tá? Quando ele faz isso, o que você pressupõe? Que ele vai se ver livre, que ele vai se libertar. Ao contrário disso, ele fica pior, gente. Ele se torna mais prisioneiro ainda. O gesto de vingança, para uma alma que se sente culpada, é a pior coisa que tem. Então, o livro se passa durante 2 horas de enredo. Ele vai acompanhando a linha de um trem para sair do lugar em que houve o assassinato até o lugar onde ele mora. E ele está tão impactado que ele não consegue mais voltar para casa. Ele precisa seguir a linha do trem, senão ele não consegue chegar na casa dele. Só para vocês perceberem o tamanho do tormento mental. O livro inteiro é um monólogo interior e um fluxo de consciência. Fluxo de consciência. Histórias embaralhadas que acontecem na ida e vinda, flashback. Monólogo interior. Quando você é tão solitário que o teu único interlocutor é a tua própria consciência, você fala consigo mesmo para poder entender o que aconteceu. Tempo psicológico. A gente não sabe quantas horas levou essa travessia, tá? Da onde aconteceu o assassinato até a casa dele. Eu suponho que seja em torno aí de 3 a 4 horas ele andando a pé. Só que o tempo de leitura do livro vai em torno aí de umas 20, 24 horas. Então, é óbvio que o tempo na cabeça da personagem está absolutamente acelerado. Perceberam? Isso é tempo psicológico. Posso apagar aqui? Vamos lá? Galerinha, a classificação do tempo vai me determinar a classificação do enredo, que é o segundo elemento. Classificação de enredo. Enredo linear é aquele que segue o tempo cronológico. Memórias de um sargento de milícias, enredo linear. Enredo alinear, galera, é aquele que vai em zigue-zague. Tempo vai e volta. Você usa a estratégia de monólogo interior e fluxo de consciência, tá? Linear. Oi. Alinear. Caminhos cruzados é alinear, vai e volta. E tem mais ainda, as histórias sofrem intersecção que no final você consegue completar os sentidos, né? A estrutura de caleidoscópio. É o nome da estrutura, caleidoscópio. Quem usa isso é o Érico Veríssimo. Tá? Moçadinha, tempo linear obedece... Desculpa, enredo alinear. Obedece ao tempo cronológico. Enredo alinear obedece ao tempo psicológico. Aqui o melhor exemplo, né, de tempo psicológico que vocês têm esse ano é justamente o livro mais difícil, que é Angústia, do Graciliano Ramos. Tá? A quantidade de tempo dedicado para cada parte da narrativa vai depender muito da sensação emocional do narrador. Tanto que ele passa muitos minutos falando a respeito de um número que ele ouve um cego que vende bilhete da loteria contar para a gente.
O sonho dele é ficar rico, né, e ganhar no bilhete da loteria era a concretização desse sonho. Então, ele repete isso insistentemente, tá? Todo neurótico é repetitivo. Então, no angústia, a gente tem a repetição do signo do suicida, do enforcado e da corda, que são elementos que aparecem muito fazendo a trama da narrativa. Isso é o enredo linear, tá? Moçadinha, depois do enredo, a gente tem o espaço. Aqui tem um dado fundamental. Para nós, espaço é sempre um elemento concreto. Essa sala de aula, galera, ela é um elemento concreto. A gente está aqui, tudo bem. Se mudar dessa sala para outra, o teu estado emocional não muda, né? Você está na mesma posição de estudante. Só que a narrativa, ela é simbólica. Então, o espaço é um elemento simbólico onde acontece a ação. Ele pode ser aberto. A gente diz que o espaço aberto é o espaço da convenção, mas é também o espaço do heroísmo, do personagem como suporte de papel social. Quem for ler Romanceiro da Inconfidência, uma das cenas mais bonitas do livro é a apresentação de Tiradentes. Tá, Tiradentes, mais 6 irmãos descalços, entrando numa igreja, extremamente católicos, muito, muito respeitosos, sem sapatos, apesar do pai ser cobrador de impostos. Isso diz para nós várias características do personagem. Primeiro que ele é piedoso, ele é católico, ele é ligado à convenção. Oi? Pode falar. Segundo que é de família honesta, gente. Cobrador de impostos, se for corrupto, o filho ia estar super bem vestido. Eles estão todos descalços, porque o pai não tem dinheiro para comprar sapato para todos eles. Sapato era uma coisa muito cara no século XVIII, tá? Outra coisa, Tiradentes com aquele cabelo e barbas compridos, sendo apresentado no espaço da igreja, ele é o quê? Isso, metáfora de Jesus Cristo, Salvador da pátria. Espaço extremamente simbólico, apesar de ser aberto, tá? Fechou o espaço, seria o item B aqui. Chama de espaço fechado. É o espaço da neurose, é o espaço da dor psíquica. Quando a gente chora, a gente vai chorar escondido debaixo da cama, no banheiro, ninguém chora em público. É muito raro, tá? Você dá rodada na cabeça dos outros em público, chorar não. Então, esse espaço fechado, tá, é o espaço da tensão existencial. Narrativa moderna, o espaço mais fechado que tem a cabeça do próprio personagem. Toda a Clarice Lispector é isso. O Luiz da Silva, de novo, grande personagem de Angústia, o problema é a cabeça dele. Ninguém descobriu que ele é o assassino, mas ele ouve o barulho da sirene de uma ambulância, ele acha que é a polícia que vai prendê-lo, tá? Porque ele está num labirinto de neuroses e angústias. Fechou o espaço, você tem uma dimensão psíquica aí da narrativa. Tudo bem? Galera, caiu uma questão linda na FUVEST sobre isso. Eles pegaram 2 capas de Angústia, e aí tinha o Luiz da Silva e a Marina, que é a namorada dele, e uma cerca no meio. E na outra capa tinha uma mão estrangulando um pescoço. Aí eles perguntavam, né, o que representava, primeiro o espaço, na primeira. Se o espaço na narrativa é sempre simbólica, tá você em uma cerca entre você e a pessoa que se ama, o que a cerca representa? Barreira, interdição do afeto, concordam comigo? Tá?
E no segundo, a mão estrangulando o pescoço era mais fácil. Era a grande metáfora da obra, que é o Luiz da Silva estrangulando a opressão que ele sofre na figura do Julião Tavares. Tá? Posso apagar? Beleza. Oi? Gente, angústia no livro. Eu li esse livro, eu tinha a idade de vocês, era um pouco mais nova, quando eu li pela primeira vez. Eu fiquei extremamente abalada, no sentido de muito deprimida, uns 15 dias. Só não foi pior do que Metamorfose do Kafka. Essa obra... Oi, pode falar. Essa obra, Angústia, né, ela é feita para produzir angústia. Essa é a ideia. Tá? Um dia, gente, ela produz angústia em vocês, a hora que vocês leem? Cara, a vida dele é muito opressora, muito, tá? Grande metáfora da obra. O Brasil é um país que vive de uma violência institucionalizada. Todo lugar que você olha, você é violentado. Na política, na educação, nas relações pessoais, na representação social, né? É um país meio canibal. Quem conseguiu trabalhar com essa ideia de maneira brilhante foi o Mário de Andrade em Macunaíma. Nossa relação com o outro é meio antropofágica, a gente meio que explora o outro. Pode falar. Kafka escreveu esse livro, ele tinha acho que 10 para 11 anos. Ele era bem novinho. O Kafka era um cara tão atormentado, gente, que ele pega a parte do fascismo, né? Lembra que ele é da República Tcheca? A República Tcheca foi invadida, né, pelos comunistas, e aí a família dele era riquíssima e eles foram todos massacrados. O Kafka morreu de nervoso, anorexia nervosa, não conseguia engolir. Oi. Não, esse é o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é tão cara dura que ele deixou 2 baús de coisa e entregou para o melhor amigo. Falou, olha, queima tudo, porque eu não quero que publique nada. Você precisa mandar para a tua sogra, né, para ela fazer isso. Então, o melhor amigo, ele vai publicar. Em Fernando Pessoa. Podemos apagar? Se tivesse queimado, o Fernando Pessoa não perderia nada, mas a gente perderia muita sensibilidade humana, né? Graciliano Ramos queimou muita coisa. Ô, gente, você sabe um escritor que queimou muita coisa? Machado de Assis. Ele foi amante da mulher do José de Alencar a vida inteira, fofoca literária agora. E teve um filho com a mulher do José de Alencar. E aí, quando ele morreu, ele queimou todas as cartas. Porque ele não queria manchar o nome da família com a esposa e tal. Gesto de amor. Tá? Moçadinha, personagem. Vamos lá. Personagem, gente, é sempre uma ficção. Mesmo quando você escreve uma autobiografia, você se inventa na narrativa, tá? Então, é elemento ficcional. Que pratica ações numa história. A gente vai dar pelo menos 3 classificações para personagens, tá? Oi? Você citou agora dando uma autobiografia, é você se inventando na narrativa. A visão do eu, do narrador, do jeito que a pessoa se vê. Tem algum livro que mexe com isso? Eu imagino que algum livro, dependendo de como o personagem evolui, ele se descreve de uma diferente. Isso. Ó, a pergunta dele para quem está em casa, tá? Como o personagem é só uma ficção, à medida que ele vai evoluindo, ele consegue se enxergar com perspectivas diferentes. Memórias Póstumas de Brás Cubas, isso acontece de forma radical, porque o Brás Cubas que narra é um morto, e ele narra a história de um vivo. E o vivo era vaidoso e se preocupava com a visão alheia. E o morto é um escrachado, já morreu mesmo, pode fazer tudo.
E aí a gente consegue perceber bem essa diferença entre o eu que faz a ação e o eu que narra a ação. Ô, gente, quem faz terapia aqui ou já fez? Psicologia e tal? Deve saber exatamente isso. Quando você se narra, quando você cria uma narratividade daquilo que você é, você se entende muito melhor. À medida que você fala, você se organiza por dentro. Tá? Tanto que, nossa, agora que você falou, posso falar uma Pode. coisa interessante? Uhum. O que você falou agora do que a gente se fala, a gente se entende. A linguagem está tão mexida com o jeito que a gente vê o mundo, que se a gente pegar, por exemplo, a Odisseia de Homero, um livro que passa até grande parte no mar, correto? Uhum. Em nenhum momento se cita a cor azul. Já ouviu falar disso? Não, Em nenhum sabia. momento se cita a cor azul. Em nenhum texto antigo daquela época, até muito tempo para frente, a cor azul nunca foi citada em texto. A cor azul só começou a ser citada em texto quando se começou a criar palavras no diálogo. E fez um experimento. O mar, no Odisseia de Homero, é sempre escrito como um abismo, o negócio por mais próximo do preto e do verde. Uhum. O céu também. Aí fizeram um teste. Pegaram uma pessoa que ela viveu a vida inteira numa linguagem onde não existia a palavra para cor azul. E aí pegaram uma pessoa, tipo, mais próxima da gente, que tem palavra para cor azul. Mostraram 10 painéis. 9 verdes, 1 azul. Lembrando que a pessoa da Grécia, todo mundo até hoje, ninguém era daltônico, todo mundo com cor de visão normal. 9 painéis verdes, 1 azul. Nós conseguimos ver a diferença. A outra pessoa demorou mais. Mas o mesmo painel com 10 painéis de cor verde, com um de tom diferente, eles conseguem ver melhor. Ou seja, o risco é que, ao fato da gente ter inventado e nomeado aquela palavra, nosso cérebro começou a reconhecer aquilo. Isso é verdade. Galera, o que ele está propondo para a gente é que a linguagem, ela não nomeia o real, ela cria o real. Isso é verdade, tá? Tem um experimento desse que é do Saussure, que é o grande linguista. E ele fez com branco. Quem vive no meio de polos consegue distinguir 70 tipos de branco, mas não distingue vermelho, amarelo de laranja. E quem vive como a gente, numa vida normal, sei lá, se a nossa é normal e a deles não, né? Ou se eles são normais e a gente é normal, mas vamos lá. A gente não consegue distinguir mais do que 5, 6 tipos de branco. É branco gelo, branco cinza, mas existem 70, é que a gente não vê, porque a gente não tem nome para eles, tá? Bom, personagem se inventa. Classificação. Primeira, tá? Quanto à ação que ele desempenha na história. Vamos lá, 4A. Aí é igual filme, galera. Protagonista, coadjuvante, antagonista. Alguém define antagonista para mim, fazendo favor? Oi? Isso, é o que se opõe ao protagonista. Se o protagonista for mal, lembra o esqueleto do He-Man? Bom, vocês não vão lembrar, eu só tenho exemplo antigo. Quem assistiu He-Man tinha um personagem chamado Esqueleto, que era o melhor personagem do desenho. Quando o He-Man, quando o Esqueleto dominava a cena, ele era protagonista, o antagonista era o próprio He-Man, tá? Antagonista opõe-se ao protagonista. Oi? Positivo ou negativo? Só vocês pensarem, por exemplo, quem assiste Peaky Blinders. O protagonista é aquele Thomas Shelby maravilhoso, tá? Os antagonistas do Thomas Shelby, tá? Às vezes é o guarda que é malvado também, tá? Às vezes é a própria menina com quem ele casa lá, a Grace. Vai depender da série, tá? Maniqueísta? Assistindo lá, independente de quem começa, você consegue escrever na capivara e a onça come a capivara e nós tomamos uma capivara. Se começar a fazer jeito de botar onça, a gente fica feliz pela onça quando ela come a capivara. A nossa cultura é católica.
gente tem a expiação da culpa. Moçadinha, até aqui tudo bem? Sobre isso, o Guimarães Rosa tem uma crônica muito bonita que já caiu na VUNESP, inclusive. Alguém joga um ratinho dentro da jaula de uma cobra. E ele fala, nossa, eu preciso salvar esse ratinho que foi para a jaula da cobra. Onde já se viu isso? O ratinho está transido de meio. Aí ele para pensar e fala, bom, mas se eu salvo o rato, eu mato a cobra de fome. E aí, pela morte da cobra, eu vou ser responsável. Pela morte do rato, não, porque não fui eu que joguei ele aí. O cara levanta e vai embora. E a vida da gente, galera, as escolhas éticas, elas são sempre assim. Na hora que você decide isso, tá? Quando você quer ficar neutro, você pode estar ficando do lado de um opressor ou do lado de uma vítima. Tem que tomar muito cuidado com a neutralidade. Até aqui, tudo bem? Posso apagar, galera? Oi. Tá, vai lá, Bia. Tem uma outra classificação de personagem, tá? Seria 4B, que é quanto à dimensão psicológica. Galerinha, quanto à dimensão psicológica? Personagem pode ser esférica ou redonda. Aqui vão ser personagens brilhantes, tá? Capitu do Machado de Assis, que é uma grande personagem. O Jorge, do Primo Basílio, lembra? Começa a narrativa. Alguém pergunta para ele, se mulher adúltera trair o marido, o que que faz? Ele fala, mata. Mulher que trai o marido tem que morrer. Aí, no meio da história, ele pega as cartas entre Luiz e Basílio e descobre que foi traído. Aí ele lê aquilo e ele vai e pede perdão para ela não adoecer por conta disso, porque é muita mesquinharia, né? Alguém morrer de remorso por conta de uma traição. Tem um personagem que é o que eu mais gosto, chamado Joaquim do Guimarães Rosa. Ele é traído por uma mulher belíssima, chamada Irlívia. E aí ele faz o que todo mundo faz, expulsa essa mulher de casa e vai viver infeliz porque gostava da danada, que ele fala. Tá? Aí ele percebe que seguir as convenções sociais para ele é negativo. Ele sai espalhando para todo mundo que ela não traiu coisa nenhuma, que aquilo eram vozes invejosas que criaram, e aí ela fica sabendo que ele está espalhando um discurso, falando bem dela, ela volta para casa. São felizes para sempre, tá? Evidentemente que ele vai continuar sendo traído, é isso que vocês estão pensando, tá? Mas ele prefere ser traído e feliz do que ser respeitado como alguém chato do lado. Esférico redondo é a personagem que surpreende o leitor. A gente vai falar que ela tem dimensão psicológica complexa. Eu não sei se vocês leram Campo Geral do Guimarães Rosa o ano passado. O Ditinho e o próprio Miguelin são esféricas. A mãe do Miguelin é esférica e meia, gente. Porque ela dá conta de ter o amante e o marido dentro da mesma casa e a gente fica do lado dela, né? Moçada, a outra a gente chama de plana ou rasa. Oi? Aqui vem, por exemplo, a Aurélia Camargo do Senhora, do José de Alencar. É quando a personagem ela é muito óbvia e ela obedece a um padrão maniqueísta. Oi? A Titi. A Titi é a Maria do Patrocínio. É que aquela mulher, ao mesmo tempo que ela é profundamente católica, ela é profundamente perversa, né?
Então, a ambiguidade dela é aí. Ela deixa um sobrinho, que é o Xavier, morrer de fome porque ele casou-se com uma prostituta. Supostamente seria contraditório. É. Sendo uma mulher horrorosa, tipo, chega a ser até engraçado. Ela é um tipo social interessante. Eu tenho uma tia que é igual ela, tá? Todo mundo tem na família, então essa tem essa capacidade de captar esses personagens. Moçada, personagem óbvia que obedece a padrões maniqueístas. Oi. Bem e mal, bem delimitado. Ou você é toda boazinha ou toda maldosa. Mais em romance. Aqui é só narrativa. Posso dizer que o maniqueísmo é um conceito completamente inventado? Pode. Para a gente conseguir entender, galera, a realidade, a gente polariza extremos e a gente não consegue ver a gradação. Por exemplo. Oi? É. Igual ele falou do animal. Quando você vê, por exemplo, um animal que come e o outro que é comido, você sempre acha que o que come é o algoz e o que é comido é a vítima. O maniqueísmo é uma forma da gente começar a entender o mundo. Quem é muito maniqueísta é criança. À medida que a gente vai se desenvolvendo como ser humano, a gente consegue melhorar as perspectivas. Não, é uma burrice mesmo. Você pegar a sociedade brasileira, por que ela é complicada? Porque ela é muito maniqueísta. Você não consegue entender, por exemplo, alguém que seja supostamente de esquerda, mas tem algumas posturas de direita, e alguém que seja de direita, mas para alguns setores sociais acredite na esquerda. É. Por isso que a gente se mata. Você não pode ser um, você é ou você é outro, não pode ser mais nada. Isso é maniqueísmo. Tá? Posso continuar, galera? Vamos lá? Personagem ainda, vamos lá. O branco existe, apesar dele. Plantação, não. Ah, mas muda, hein? Ô, gente, não é isso. Pensa, por exemplo, violência sexual e estupro são a mesma coisa? Não. Assédio sexual e estupro não são coisas radicalmente diferentes? Agora, quem que comete estupro? Pobre. Quem que comete assédio sexual? Rico. E aí você começa a perceber como é que funciona a política do teu país. Quanto à representação simbólica, moçada, a personagem pode ser tipo, alegórico. Isso. E caricatura. Moçada, tipo representa papéis sociais. O engenheiro, o advogado, a prostituta. Então, é a gente como suporte de papéis sociais. Alegórico representa valores. Pensem em Mayombe, Capitão Sem Medo, o Lutamos. Oi? Não, o Alto da Barca do Inferno é tipo. Eles não. Mas o legal seria o anjo e o diabo. Tipo. Alegorias são valores. Não, o bem e o mal são alegóricos. Sim, o anjo e o diabo são alegóricos. O fidalgo é tipo, porque ele é bem marcado como um suporte de papel social. Ele representa as classes. O alegórico, ele representa valores, a coragem, a covardia. Oi? O Vasco da Gama, ele é uma personagem rasa. Ele é só...
ele pode ser representado a coragem do povo português, aí é alegórico. Tá? O Tiradentes é a alegoria da coragem. É que caricatura é sempre negativa. Sempre negativa. A caricatura, gente, é o aumento de um defeito de maneira exagerada para a gente poder enxergar. É a alegoria tipo, do ensinamento de Jesus. Alegorias são valores morais. Pode vir o medo, pode vir a covardia, tá? Ela pode ser positiva ou negativa, mas a caricatura é só negativa. Deveria ter uma classificação de uma tipo de caricatura positiva? Não, sabe por quê? Caricatura foi inventada pelos romanos. A gente vai ver no Gregório de Matos, a função da literatura romana era mudar a sociedade por meio do riso. Agora, você só coloca como objeto de riso ou de humilhação aquilo que é defeito. Por exemplo, a bondade, você não ri dela. Mas aquele mesquinho, você pede uma bala para o teu amigo, ele corta a bala no meio e te dá metade, sendo que ele tem mais 5 no bolso. É um defeitinho, né? Você não vai rir demais disso. Então, isso aí vai ser objeto, no máximo, da ironia, que é o pequeno riso. Agora, o cara malvado, que rouba um monte de gente, deixa de construir hospitais, porque ele pegou o dinheiro do Estado só para ele, esse é um psicopata. Então, esse, o Gregório de Matos, fala um monte mesmo, que é o governador da Bahia. Que o nariz do cara foi para dentro, porque ele era muito feio. Aí, como ele era muito fedido, o nariz se escondeu no ânus. Olha a imagem horrorosa. Então, assim, ele vai criando uma personagem horrenda. A função da sátira na literatura latina, gente, era levar o objeto da sátira ao suicídio. Era ser um bullying extremamente violento que levasse o outro à morte e às vezes levava. A caricatura, ela tem que fazer isso. Ela é um bullying violento, tá? Então, ela é um aumento exagerado de um defeito humano. Oi? Oi? Eles entram também no gênero dramático que é o teatro. Não, eles estão no narrativo. Narrativo também. É um ataque. Ô, gente, lembra quando os adeptos de Maomé entraram atirando naqueles jornalistas, o Charlie Hebdo, na França? Então, eles fizeram uma caricatura de Maomé. É um ataque violentíssimo, mas é um ataque simbólico. Como normalmente fundamentalista religioso não lida muito bem com essa coisa do simbólico e do concreto, eles responderam no concreto. Tá? Se eu fosse jornalista, eu jamais faria caricatura sobre a religião dos outros, porque é sempre muito perigoso. Você pode até não acreditar em Deus, mas você tem que ficar quieto. Né? Até aqui tudo bem, galera? Vamos agora para o último elemento, que é narrador. Tá? Caricatura é sempre uma violência, né? Galerinha, narrador é a entidade que narra a história, tá? Vocês se lembram? Ele pode ser em primeira pessoa. E aí a gente tem 2 tipos. Quando ele é também protagonista, como, por exemplo, o Bentinho, de Dom Casmurro, do Machado de Assis, a gente vai chamá-lo de narrador-personagem. Mas ele pode ser também um personagem secundário ou coadjuvante. Ele narra a história do seu melhor amigo. Lembra, galera, do Zé Fernandes, de A Cidade às Serras, do Eça de Queiroz? Vocês lembram disso? O Zé Fernandes, ele não é o principal é o Jacinto de Tormes. Então, ele consegue ter um distanciamento, tanto que ele ironiza o Jacinto, chamando o Jacinto de príncipe da Gran Ventura. Quando isso acontece, a gente chama de narrador misto. Ele é uma escala entre a primeira e a terceira pessoa, tá?
Narrador pode ser também em terceira pessoa. Como terceira pessoa, ele tem duas classificações. Ele pode ser onisciente. Recebe outro nome ainda, tá? Que o vestibular tem explorado direto, principalmente provas VUNESP. Demiurgo. Vou até colocar aqui. Alguém sabe o significado da palavra demiurgo? Não. Divino, vem de Deus. Vem de divino mesmo, coisa religiosa. Demiurgo, tá? É narrador divino. O que significa isso? Ele tem aquela onisciência que nós gostaríamos de ter. A gente conversa com as pessoas e consegue saber o que elas expressam pela fala, pelo sorriso e pelo olhar. Agora que essa máscara está um inferno, tá? Não sabe mais nada. Mas a gente gostaria de saber o que as pessoas estão pensando por dentro. O narrador demiurgo, ele sabe tudo que o personagem pensa e sente. Isso. Não, ele pode dizer, por exemplo, João estava nervoso, mas mesmo assim manteve a aparência de calmo, tá? Ele consegue fazer esse jogo. Isso. Refletir sua agonia com um sorriso sereno. Sabe tudo que o personagem sente e pensa. Você sabe quem que eu acho que é um psicopata, que a gente não percebeu ainda? Aquele Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, gente. Com certeza. Ele dá as declarações mais absurdas do mundo. Por exemplo, eu nunca manipulei dados, nunca vendi dados de ninguém, com aquela cara de paisagem. Né? Parece que o cara não sente nada. Você já assistiu? Oi, o cara é o quê? É. Não. É, ele parece um robô. Aquilo lá é um psicopata. Que ele é psicopata? Ah, tá. Como que chama? Privacidade hackeada? Eu vou procurar. Hackeada? Fala, na verdade, mais sobre manipulação dos votos do Trump. Aham. Só que aí mostra como pegou no Facebook. Ele não tá nem aí para nada, assim. Se ele matar milhares de pessoas na África para ele ganhar dinheiro, que se ferrem as pessoas na África. Observador, galera, sabe apenas aquilo que os 5 sentidos podem perceber. Ô, moçadinha, o narrador observador, ele nunca vai existir, por exemplo, numa obra inteira. Não existe nenhum livro integralmente com o narrador observador, nem a Odisseia, nem a Ilíada, nem as narrativas antigas, tá? Porque senão ele vai ficar extremamente objetivo e aí a gente vai perder a capacidade de analisar o homem por dentro, que era a função da literatura. Quando você ainda não tinha ciências humanas aplicadas e etc., existia literatura para ensinar o humano a lidar com o próprio humano. Em cima disso, a gente vai entrar nas formas narrativas, né? Então, a gente tem a epopeia que morreu, ela não existe mais, que é a Ilíada, a Odisseia, tá? Porque acabou o modo de vida da nobreza e, portanto, a epopeia não existe mais. No lugar da epopeia entrou o romance, que é uma forma híbrida. Só que o romance é muito grande. E aí ninguém tem tempo porque a gente trabalha, a gente é tudo burguês. Para diminuir um pouco o romance, criaram a novela, que seria tipo minissérie de televisão. Tá? Ela é bem menor do que a novela, mas assim ela é grande. Mesmo assim ficou grande, aí criaram um conto. Só para vocês terem uma ideia, o romance é leite. Se você transformar o leite em leite condensado, dá o conto. O conto tem que ser um momento especial da vida de um personagem quando ele dá o pontinho de virada. Se vocês pensarem na nossa vida, a maioria dos dias que a gente tem pode jogar fora, não acontece nada. Tem alguns dias que são impactantes. Esses dias é que formariam um conto, que é quando você se transforma de alguma maneira, tá? Te muda por dentro. Tirou o conto, galera, um pouquinho diferente, a crônica, é uma narrativa curta também, em linguagem coloquial, mas sem a tensão do conto. Aí a gente teria a fábula,
que é uma narrativa curta em que animais contam ações humanas, praticam ações humanas para a gente ter um final de moralidade, e o apólogo, que é uma narrativa curta em que objetos criam ações humanas com final moral. Como se tudo isso não bastasse, nos livros da FUVEST e da Unicamp as pessoas estão criando gêneros. Vocês lembram, por exemplo, Romanceiro da Inconfidência não é um romanceiro, é um gênero híbrido. Ele mistura teatro, poesia lírica, romanceiro propriamente dita, falas, ele vai misturar tudo. Macunaíma, do Mário de Andrade, que não está na lista, é um gênero que não existe, é rapsódia. É um livro feito para ser cantado, que narra a história de um índiozinho, como se fosse alguém tocando uma viola de ponteio. Então, a arte, ela tem uma moldura, que é essa que eu passei para vocês. O Macunaíma tem até o CD já, gravado pela Alice Ruiz, a filha do... Não, porque você lê, né? Ele é impresso. Não, eu sei, você pode ler, mas você não... O Mário de Andrade chama de rapsódia. Rapsódia é música. É um termo que vem da música, aquela música formada quando você tira linhas melódicas de várias outras músicas. Aquilo que o Tom Jobim faz com o Debussy. Tom Jobim lê o Debussy e tira na maior cara dura, assim, às vezes 2 ou 3 minutos inteiros, tá? Mas ele faz para fazer melhor. O Mário de Andrade fez isso também. Tirou de vários textos da literatura, criando ritmo para ser cantado numa viola de ponteio, que é a situação ficcional que ele apresenta para a gente. O que eu quero que vocês entendam, galera? Tudo que existe aqui é só teoria. Quando a gente analisa na prática, o bom artista é aquele que explode os limites da teoria e vai criar uma forma nova. Beleza? Próxima aula a gente vai entrar, então, no Gregório de Matos. Nossa, passou a hora. É bom ler o livro essa semana ou ler depois da aula? Eu acho que se você começar a ler agora, fica mais fácil para você entender. Tá? Tchau, gente. Obrigada por hoje.